Eu estava com o protetor solar no rosto, as alças da bolsa marcando o meu ombro, pronta para o meu primeiro cruzeiro com a família. O primeiro que eu aceitara depois de tantos, depois a gente vê, que adiaram viagens, festas, passeios. O porto estava cheio de vozes, crianças correndo, malas rodando sobre o piso, o som grave do navio ao longe, como um animal respirando. Havia uma mistura de sal e óleo bronzante no ar, o sol refletindo em algumas janelas dos prédios, e por um instante, tudo isso parecia um quadro que eu queria que existisse para sempre. Meu filho Rafael estava rindo ao lado da esposa, Patrícia, ajeitando a mochila da Júlia. Os netos, Júlia com rabo de cavalo, Mateu com os olhos curiosos sobre qualquer coisa, corriam entre as pernas das pessoas. Senti uma alegria pequena, recatada, mas presente. Ver aquela família reunida em torno de mim, pensar que finalmente eu seria parte da memória daquela semana no mar. O celular vibrava no bolso do vestido. Olhei sem pensar. Era uma mensagem. 2 ou 3 palavras que mudaram o lugar do meu corpo no mundo. Você não vai no cruzeiro com a gente. Pareceu que a água, o vento e todo o porto se afastaram alguns centímetros. A frase, curta, direta, caiu na minha mão como uma pedra. Olhei a tela de novo, esperando que tivesse algo mais, talvez um erro de digitação, um áudio explicando, um emoji que suavizasse. Nada. Apenas aquelas palavras. E a hora marcada pelo sol, o barulho das conversas, a toalha na cadeira de praia que eu ainda não tinha comprado. Não foi só um gelo no estômago. Foi um deslocamento. Minha presença ali se tornou em segundos uma desordem. Pessoas passaram e eu vi os saltos de Patrícia se distanciarem como pequenas ondas. Rafael estava ao meu lado, rindo de algo que não era para mim. Senti o cheiro do protetor e ao mesmo tempo o gosto metálico de surpresa na boca. Meu corpo fez o que aprendeu em anos, sorriu educadamente, tentou esconder a quebra, encolheu-se. Fiquei ali, com a mala aos pés, olhando o mar como quem buscava uma resposta. Perguntei em voz baixa, e Rafael respondeu com um: "É só um detalhe, mãe, calma." Patrícia tocou meu braço com aquela pressa que sempre arruma tudo. "Amor, não leva a mal, vamos conversar mais tarde." Júlia puxou minha mão e, com a inocência implacável das crianças, perguntou se íamos pegar pipoca quando o navio passar. O som do navio era uma lembrança distante. Para todos, um próximo episódio alegre. Para mim, um ponto de fissura. Por alguns minutos, não sei quantos, eu apenas respirei. Não fiz escândalo. Não bati, não gritei. A vergonha me atingiu como uma lâmina fina, a mesma que corta quando percebe que foi vista como um objeto decorativo, bonita, útil, mas dispensável. E havia também algo mais antigo, algo que me acompanhava desde que eu era mãe, a necessidade de traduzir minha dor e entendimento antes de agir. Por isso voltei para casa. No caminho, as imagens vinham em fragmentos. A assinatura no cartório, anos atrás, quando eu paguei parte do imóvel para que eles tivessem um teto. Os aniversários em que deixei de ir a festas por causa de uma consulta do filho. As vezes que guardei dinheiro, silenciosa, para concertos, para presentes, para emergências. Lembrei do Rafael rapaz, de mãos grandes e olhos brilhantes, da primeira vez que me chamou de mãe, e eu senti que era suficiente para tudo. Lembrei de noites sem dormir quando ele era menor. A memória era um lugar ambivalente, confortável e traiçoeira. Cheguei ao apartamento com as chaves pesando na mão. A casa cheirava a café velho e um pouco de perfume que eu sempre deixava pendurado no cabide. Deixei a mala no corredor. Sentei-me à mesa da cozinha. A cidade lá fora parecia ter continuado sem atropelar meu espanto. Abri uma gaveta onde guardava documentos, coisas que eu deixava para o caso de precisar. Havia contas, um envelope com fotos antigas e a pasta verde com uma escritura. Peguei a escritura como se fosse um cristal e a li lentamente. O nome da propriedade estava em meu nome, em letras simples, oficiais. A memória voltou de novo.
Quando comprei, havia explicado para todos que o imóvel ficaria registrado em meu nome até que algum processo de transferência fosse formalizado. Eu tinha ajudado na compra porque acreditava que era o certo para colocar Rafael na frente da vida. Nunca imaginei que algum dia isso seria usado como limite. Não sei por quanto tempo fiquei ali, olhando a letra do cartório. A casa, naquele momento, era um punhado de decisões e omissões. Era também um lugar onde eu tinha costurado meu afeto. E então a pergunta que eu vinha evitando ressurgiu com força. Quanto da minha doação tinha se tornado obrigação dos outros? Quando o cuidado vira moeda e a gratidão vira expectativa? Liguei para Maria, minha irmã. A voz dela, sempre prática, cortou um pouco do nó que se formou na garganta. Volte para casa, venha até aqui. Vamos conversar. Não tome nenhuma decisão impulsiva. Disse isso e havia na frase dela um misto de proteção e prudência. Eu precisava de prudência. Precisava de alguém que me lembrasse que, apesar do golpe do Porto, decisões grandes precisam de cabeça fria. Ela veio rápido. A casa ficou pequena com a presença dela e dos nossos fragmentos de vida. Contamos mais uma vez a história de por que aquilo fora comprado. Rimos de memórias, choramos pouca coisa. Naquela noite, quase sem sono, rabiscava um esboço de carta. Não era uma carta de acusação, pensei, mas de explicação. Escrevi algumas linhas e risquei. Tentei achar palavras que não fossem tapas, nem súplicas. Quis que fosse algo claro, não para ferir, mas para registrar o que sentia. Risquei, reescrevi e guardei o papel dobrado no bolso do casaco. No dia seguinte, procurei um advogado. A palavra advogado é uma medida, traz para o lugar das emoções a necessidade de fatos. Marquei com o Dr. Marcelo porque uma amiga me falou que ele era direto e honesto. Encontrei-o num escritório pequeno, com estantes de livros e uma planta já meio seca no canto. Ele me recebeu com um sorriso compassivo e uma xícara de café. Expliquei o que aconteceu no Porto, mostrei a mensagem no celular, expliquei que havia a escritura em meu nome e o sentimento que me rasgava por dentro. Ele ouviu com atenção, anotou algo e disse, com uma voz que não prometia milagres: legalmente, se a casa está em seu nome, o imóvel é seu. Isso significa que você tem o direito de tomar decisões sobre ele, inclusive vender, se assim desejar. Mas tem implicações práticas e humanas que precisamos pensar. Me senti, de repente, no lugar que mais temia, ter de colocar minha vida sob termos que soavam frios. Perguntei sobre filhos, netos, sobre implicações de desalojar alguém. Ele foi claro. Você precisa agir com responsabilidade. Se há pessoas morando lá, é preciso dar tempo, notificação adequada e garantir que existam alternativas para as crianças. Quem decide vender não pode simplesmente abandonar o cuidado. Ele explicou de forma simples que havia regras e prazos, e que o mais importante era agir com justiça e previsibilidade. Não queria um veredito que me desse licença para ferir. Conversamos sobre o significado daquele gesto. Ele não julgou minha dor, mas pediu que eu avaliasse o objetivo. Você quer vender para punir? Perguntou. Ou vende para recuperar sua autonomia, sua dignidade e garantir seu futuro? Eu disse que não era vingança. Eu sentia que tinha sido manipulada emocionalmente por anos com promessas e expectativas. Respirei fundo e disse: eu não quero destruir, quero me restabelecer. Dr. Marcelo me olhou e assentiu. Então faremos de modo que ninguém fique desamparado, mas que você recupere o que é seu. Ele falou também de acordos, de evitar brigas públicas, de proteger os netos, e, sobretudo, recomendou que eu conversasse com uma assistente social, caso fosse necessário mediar situações com as crianças. Foi como se ele me desse, com palavras técnicas, um mapa de como atravessar o processo sem me perder moralmente no caminho. Voltei à casa com a cabeça cheia de possibilidades. A escritura parecia ainda mais real nas minhas mãos. Fui até o quarto de Rafael. Um quarto vazio, mas com alguns objetos esquecidos em uma gaveta, e encontrei um rascunho de transferência, um papel com a intenção de transferir o imóvel para o nome dele. Havia rabiscos, anotações, uma assinatura que não fora reconhecida em cartório. Era um rascunho, um acordo verbal que nunca vira a execução. Aquilo foi como descobrir uma ponte pela metade. A intenção existira, mas a formalidade não.
Compreendi que eu vinha sendo parceira em algo que nunca se formalizara, e pela primeira vez senti a claridade de que podia transformar minha generosidade em segurança para mim mesma. A semana que se seguiu foi cheia de pequenas decisões práticas. A grande decisão ainda não estava tomada, mas as conversas com o Dr. Marcelo abriram espaço para que o caminho de venda existisse sem ser violento. Contratei Teresa, uma corretora que uma vizinha recomendara. Teresa era direta, prática, veio com um bloco de anotações e uma lente de profissional que me fez ver a casa como objeto no mercado. Proposta, valor, condições. Ela me explicou que, se eu quisesse, poderíamos preparar a casa para a visitação, cuidar da papelada, fazer a transição de maneira organizada. Sem pressa destruidora, ela disse, com firmeza e clareza. Gosto disso. Firmeza, não fúria. Enquanto Teresa falava, andei pelos cômodos como se redescobrisse minha vida. Cada canto carregava um cheiro, pequenas relíquias. A caneca com o nome dos meus netos, uma foto de Rafael criança com um bolo meio torto que eu mesma tinha feito, minha caixa de tintas que eu deixara de lado anos atrás. Peguei a caixa de tintas e a abri. Havia tubos quase secos, pincéis rígidos, paleta meio suja. Olhei aquilo e senti uma inquietação boa. Era como se, ao mesmo tempo que a casa me soltava, algo dentro de mim pedisse para voltar a existir. Talvez, pensei, vender a casa significasse também pintar de novo. Fiz uma lista prática. Limpar, arrumar, preencher poucas reformas pequenas, contratar fotos profissionais, conversar com Rafael para avisar. Escreveria uma carta também, uma carta que não acusasse, mas que registrasse. Queria que constasse minha sensação, meu pedido por respeito, e uma explicação para os netos, caso perguntassem. Escrevi um trecho do que viria a ser a carta. Não era um manifesto, era um espelho. Não escrevo para retirar memórias, escrevo para que elas encontrem um lugar com dignidade. Não é sobre castigo, é sobre limites. Quando se ama, também se sabe dizer não. Guardei o papel no bolso. Houve naquela semana pequenos episódios que me lembraram da complexidade humana. Patrícia deixou flores na porta, gesto ambíguo, mistura de remorso e culpa. Rafael ligou 2 vezes, voz embaraçada, tentando corrigir o tom, oferecendo desculpas que soavam como esponjas tentando apagar manchas muito antigas. Senti compaixão por eles, mas também a necessidade de manter meu próprio corpo fora das desculpas. Não queria que minhas decisões virassem moeda de manipulação emocional. Por isso, quando Teresa me trouxe a proposta de um casal interessado, Camila e Roberto, que procuravam uma casa para começar uma nova vida, eu sentia ao mesmo tempo a pontada do passado e a possibilidade do novo. Os dias de preparação foram repletos de pequenas cerimônias. Separei roupas que me lembravam de épocas em que outra pessoa deveria tê-las apreciado, doei peças, organizei fotos. Em cada canto limpo, uma memória era empacotada. Havia uma tristeza dócil, mas também uma sensação de alívio, como arrumar uma gaveta que sempre foi bagunçada. Em noites, pintava em pequenos quadrados, aquarelas tímidas, experimentos com cor. A pintura começou a ocupar o espaço que antes era ocupado pela ansiedade. Pintar me devolvia a presença. No dia da visita dos compradores, arrumei a casa com a delicadeza de quem se despede. Coloquei uma toalha nova na mesa, varri o pó das molduras, deixei um cheiro de café fresco. Camila e Roberto chegaram com passos tímidos, sorrindo, medindo o espaço com olhos de quem imagina um futuro. Teresa os recebeu e fez perguntas pontuais. Eles gostaram da sala, do quintal modesto, das janelas que pegavam sal da manhã. Perguntaram sobre a vizinhança, sobre a escola dos netos, e eu disse a verdade. É tranquilo. É um bairro com gente que cuida. Não menti sobre nada. Não precisei. Havia dignidade em ser honesta sobre aquilo que eu cedia. A casa, que fora mais que parede. Antes de irem embora, sentei-me à mesa com minha xícara de café e escrevi mais um fragmento da carta. Era curta, precisa, sem acusações pesadas. Decidi que deixaria a carta sobre a mesa da cozinha, dobrada, para que pudessem ler ao entrar, se quisessem entender algo que eu não diria em voz alta. Transcrevi poucas linhas.
Vocês encontraram aqui não apenas paredes, mas histórias. Cuide delas, como eu cuidei. Para Rafael e Patrícia, não escrevo para apontar falhas. Escrevo para dizer que há um limite que precisa ser respeitado. Para Júlia e Mateu, o meu amor por vocês sempre foi e será. Se em algum momento sentirem falta, venham. Mas não confundam presença com condição. A carta era uma pequena lâmina de verdade, não uma sentença. Deixá-la foi um gesto mais firme do que eu teria imaginado. Era minha maneira de explicar sem criar mais um episódio de espetáculo. A casa precisava mudar de mãos, e eu queria que essa mudança tivesse nome: respeito. E havia, naquele momento, ainda algo que me punha calma. Eu havia conversado com o Dr. Marcelo e com Teresa. Havia garantido que a transição seria feita com tempo e aviso, e que ninguém seria empurrado para a rua. A legalidade, a atividade formal do mundo, estava sendo respeitada. Não havia atalhos. No dia em que fui ao cartório para começar a formalizar a venda, sentia-me curiosamente leve e estranhamente triste. Cada assinatura, cada selo, soavam como provas de que a minha escolha fazia sentido. O notário pediu calma, explicou os passos sem pressa. Assinei documentos que transferiam algo tangível, não apenas tijolos, mas parte da vida. Dei instruções a Teresa sobre o que queria que constasse nas cláusulas: tempo para mudança, cuidado com os pertences dos netos, comunicação prévia de visitas. Eu era firme nos meus termos. Havia uma determinação que vinha do que eu denominava indignidade sofrida. Mas era, sobretudo, um desejo de reinvenção. Quando, finalmente, chegou o momento de entregar as chaves ao casal, um ritual que todas as narrativas conhecem como ponto final, eu pedi que esperassem. Fui até a mesa da cozinha, peguei a carta e a deixei em cima, visível, dobrada como um convite para compreensão. Entreguei as chaves com um aperto de mão que não era frio nem caloroso demais. Enquanto Camila sorria, Roberto olhava para o quintal com olhos de promessa. Eles me agradeceram. Eu agradeci também, porque a troca era justa. Houve um silêncio depois, um silêncio sem espetáculo, só uma quietude que cabe quando algo importante foi concluído. Fiquei um instante na sala vazia, sentindo o ar trocar. E ali, na calma após a assinatura, percebi que a venda não era uma única ação, era um corte que abria espaço. Olhei para a caixa de aquarelas que havia deixado sobre a mesa e, sem perceber, comecei a rir, uma risada pequena, libertadora, que parecia quebrar a tensão acumulada de meses. Saí da casa com a sensação de alguém que largou uma mochila pesada. Não foi felicidade espampanante, foi um alívio nítido. Maria me esperava na calçada com 2 cafés. Nós nos sentamos e, sem dramatizar, conversamos sobre as próximas decisões. Como organizar meu novo apartamento, onde morar nos meses seguintes, quais cursos de pintura procurar. Era surpreendente como a conversa prática me trazia consolação. Planejar era, de novo, a maneira que eu encontrava de agir sobre o mundo. Rafael mandou mensagens durante o processo, pedidos, conversas truncadas, algumas palavras que soavam mais como escrúpulos tardios do que como explicações. Eu lia e guardava. Decidi não responder com o calor que a vontade muitas vezes pedia. Respondi com clareza, marcando limites e dizendo que o assunto precisava ser discutido em hora e local adequado. Não queria que as emoções transformassem aquilo em uma guerra de retórica. Queria que fosse uma reconstrução com bases novas. Na noite em que dormi pela primeira vez no novo apartamento que alugara temporariamente, senti algo estranhamente definitivo. Meu corpo acomodando-se em um lugar menor, com menos coisas e ainda assim com mais ar. Pus a caixa de aquarelas sobre uma mesinha ao lado da cama. A cidade lá fora continuava seu ruído habitual, mas dentro eu sentia um espaço novo. Pensei nas crianças, nas visitas planejadas, na terapia que, em algum momento, talvez fosse necessária para todos nós. Pensei em Patrícia e em Rafael, não como inimigos, mas como pessoas que haviam aprendido, de uma maneira que infelizmente machucou, a usar o poder de estar perto de alguém.
Havia na minha decisão também um ato de coragem. Aprender a colocar a própria vida em primeiro lugar sem vergonha. Isso não significava cortar laços de forma absoluta. Significava impor condições que pudessem proteger minha paz. O processo fora legítimo, orientado por profissional e feito com a preocupação de não desamparar os netos. Se havia algo que eu queria que ficasse claro era isso: proteger a minha mesma e, ao mesmo tempo, não criar um abandono real para quem era vulnerável. Algumas noites depois, quando olhei as mensagens antigas no celular, aquelas conversas que, por anos, eu lera de forma complacente, percebi padrões. Havia sempre pedidos, promessas e um tom de quem aceitava menos do que devia. Entender isso foi doloroso, mas também libertador. Era como ganhar óculos depois de uma vida meio embaçada. Ver a realidade com clareza doía, porque desfazia justificativas e amor habitual, mas também me permitiu escolher com mais liberdade. E mesmo com a casa vendida e a carta deixada, havia uma questão que ainda não havia sido resolvida. Como reconstruir um vínculo que não fosse mediado por dívida ou obrigação? A resposta não vinha em fórmulas prontas. Dr. Marcelo sugeriu conversas mediadas, terapia familiar e passos graduais. Teresa falou sobre a delicadeza de visitas planejadas e sobre não transformar o reencontro em espetáculo. Maria prometeu estar ao meu lado. Eu percebi que precisava de tempo para me transformar e que esse tempo talvez exigisse distanciamento e novos hábitos. Talvez fosse hora de retomar a pintura de maneira mais séria. Talvez fosse hora de viajar sozinha e reencontrar outras partes de mim. Na manhã em que deixei as chaves definitivamente, entreguei como se o gesto fosse simples e caminhei até meu novo apartamento com a bolsa leve. Senti o vento como uma promessa e também um aviso. As mudanças não apagam feridas de imediato. Elas apenas nos dão novos terrenos para aprender a caminhar. Abri a porta do meu novo lar. Olhei a pequena paleta de tinta sobre a mesa e por um momento senti que finalmente me permitia ser algo que há muito eu havia adiado. Uma pessoa que se dedica a criar por si mesma, sem precisar da aprovação que me faltou no porto. Fiquei em pé por um tempo, olhando a caixa de aquarelas, a janela que dava para um pequeno pedaço de céu. Havia uma serenidade que não era a paz total, mas uma espécie de ponto de partida. Respirando, fechei os olhos e ouvi, ao longe, um barulho que me lembrou o mar. Não era o mesmo som do porto, nem o estrondo das decisões. Era algo mais íntimo, um compasso interno que pela primeira vez em muitos anos parecia bater no meu ritmo. Na manhã seguinte, acordei com a luz pálida entrando pela fresta da cortina e o cheiro distante de café vindo do corredor do prédio. Demorei alguns segundos para reconhecer o lugar onde eu dormira. Um apartamento menor, sem a familiaridade de móveis empilhados por décadas, mas com espaço suficiente para que eu finalmente me movesse sem esbarrar em lembranças que me prendiam. Levantei-me devagar, fiz um café e coloquei a caixa de aquarela sobre a mesa. As tintas pareciam menos assombradas ali, esperando que eu a chamasse para um encontro sério. Inscrevi-me numa oficina de aquarela num centro cultural perto do Sena. Não foi por rebeldia nem por impulso. Foi uma escolha que veio da mesma parte de mim que há anos arrumava a vida dos outros e esquecia de arrumar a própria. Na primeira aula, senti a mania de quem retorna a um idioma esquecido. As mãos tremiam um pouco quando molhei o pincel, mas logo encontrei um compasso. A professora, Sophie, tinha cabelo curto e um riso fácil. Sua voz vinha como uma orientação sem pressa. Pinte o que te chama, disse numa manhã em que o vento insistia em trazer folhas secas pelas frestas da janela. Eu pintei o cair da tarde no meu antigo quintal, as luzes sobre a mesa, o canto do balcão onde costumava fazer bolos para aniversários. Ao terminar, senti algo parecido com a sensação de sair de um casulo, leve e vulnerável, mas inteira. Paris tem uma maneira de oferecer pequenos espelhos. Cada rua, cada vitrine devolve um fragmento de quem você é, reformulado por luz e distância. Passei tardes caminhando por mercados de rua
escolhendo papéis diferentes, testando pigmentos numa paleta que parecia de brinquedo, e aos poucos fui achando minha mão. Conheci pessoas que tinham idades e histórias diversas. Uma dona de casa inglesa que voltara a pintar depois de perder o marido, um jovem professor de filosofia que pintava azul e falava com entusiasmo sobre Cézanne, uma senhora italiana que trouxe para a aula um biscoito e uma história de juventude. Essas amizades eram novas como flores plantadas num vaso limpo. Exigiam cuidados, água, conversas curtas pela manhã e a constância de aparecer. Recebia mensagens de Rafael com uma frequência que oscilava entre o efusivo e o inseguro. Como você tá, mãe? A gente sente sua falta. Podemos conversar? E também frases mais duras, que vinham e iam como ventos de estação. Havia por trás das palavras um embaralhamento de culpa, orgulho ferido e vergonha que eu reconhecia, talvez porque eu própria conhecia esse terreno. Algumas mensagens me provocavam desejo imediato de responder com carinho, outras uma vontade de fechar o celular e beber chá até o medo sumir. Aprendi a responder com calma. Li sua mensagem. Podemos marcar um horário para conversar com calma. Nada de entrar em discussões por texto. Nada de reagir com urgência. Meses se passaram num compasso novo. Pintei, vendi pequenos quadros para vizinhos e para a mulher inglesa que dizia à filha que eu havia redescoberto algo dentro de mim. Ganhei convites para mostrar algumas aquarelas num pequeno café-galeria em Montmartre, onde artistas locais expunham trabalhos em trocas informais. Não era fama, nem dinheiro fácil. Era a confirmação de que eu podia construir um pedaço de mim longe dos rituais que me definiram por décadas. Enquanto isso, a relação com Rafael e Patrícia se tornou inevitavelmente um exercício de limites. Eles tentaram várias estratégias, perguntas repentinas sobre a venda, acusações veladas de ingratidão, presentes que cheiravam a tentativas de recompra emocional. Houve uma tarde em que Patrícia apareceu na minha porta com uma caixa de bombons e uma expressão que misturava culpa e cálculo. Querida, pensamos muito, queremos compensar o que aconteceu, disse ela, quase num sussurro. Eu agradeci, recusei os bombons e convidei para um café. Sentamos na cozinha e eu mantive a postura que a venda me ensinara, firme, mas não fechada. Expliquei que não aceitava presentes como forma de apagar o passado. Falei de coisas práticas, visitas combinadas, respeito pelos espaços e, acima de tudo, a necessidade de um trabalho emocional que não seria resolvido por caixas ou por desculpas apressadas. Foi Patrícia quem, com lágrimas nos olhos, propôs que buscássemos ajuda profissional. Rafael e eu conseguimos um contato de uma terapeuta de família, disse. Podemos tentar. Havia a sinceridade ali, misturada com um desconforto. Eu disse que aceitaria conversar se o objetivo fosse real, responsabilidade, mudanças comportamentais e horários que respeitassem minha nova rotina. Não queria encontros que apenas apaziguassem consciências. Queria compromisso. A terapia com doutora Ana foi dura e produtiva. Fomos 3, com palavras que cutucavam verdades que já estavam internadas. Dissemos coisas que ardiam e outras que provaram ser necessárias. Rafael falou pela primeira vez em anos sobre expectativas que cumprira por se sentir obrigado a retribuir com proximidade e controle. Patrícia falou de ansiedade, do medo de perder o que construíam. Eu falei de desgaste, das vezes que fui invisibilizada, da sensação de que meu amor havia se convertido em moeda. Em certo momento, Rafael começou a chorar, não de culpa performática, mas daquele choro que vem de peso acumulado. Mãe, eu não sei como agir diferente. Eu tenho medo de perder vocês se eu não controlar as coisas, disse. O reconhecimento não desfazia a dor que eu carregava, mas abriu uma porta. A terapia nos deu protocolos, visitas agendadas, regras sobre quem decide o quê e, sobretudo, a exigência de que mudanças fossem demonstradas, não apenas prometidas. Enquanto as coisas se ajustavam no país, recebi um e-mail que me fez rir sozinha. Minha pequena exposição em Montmartre acordara a chamada atenção de uma galerista local, Isabelle, que me convidou para participar de uma mostra coletiva.
Era uma chance que eu não imaginara quando comecei a molhar papel com pigmentos. Decidi ir adiante. Preparei obras, escrevi uma pequena apresentação sobre como a pintura havia me devolvido o presente de olhar para dentro e enviei as peças. A aceitação veio com uma mensagem curta. Adoraríamos tê-la na show de setembro. O convite era ao mesmo tempo um estímulo e um teste de coragem. Nos dias que antecederam a mostra, sentia a ansiedade compacta no peito. Pintei noites inteiras, arrumei as molduras com cuidado, escolhi papéis limpos e deixei uma aquarela com luz do pôr-do-sol posicionada no centro. A vernissagem aconteceu numa tarde de céu limpo. Pessoas conversavam em pequenos grupos, um músico tocava violão num canto e o café-galeria cheirava a papel e bolo recém-assado. Recebi cumprimentos. Alguém perguntou o que havia levado uma mulher da minha idade a retomar uma prática esquecida. Eu disse, com a voz leve, que a pintura havia sido a primeira forma de companhia que eu escolhi por mim mesma. Entre os convidados, reconheci 2 nomes do meu passado distante, colegas de um curso que eu fizera muitos anos antes. E, surpreendentemente, Rafael entrou pela porta. Não era algo combinado. Ele estava ali, de pé perto da janela, olhando as telas como se tentasse decifrar o que cada pincelada guardava. Ao me ver, o rosto dele mudou. Havia admiração, vergonha, uma esperança que ele não sabia como nomear. Aproximei-me devagar. O barulho ao redor ficou distante. Havia apenas a respiração curta entre nós. Helena, disse ele, com a voz reduzida pelo medo. Essas são suas? Perguntou, apontando para a aquarela central. Assenti. Você pintou isso? Ele tocou o vidro com a ponta do dedo, e eu senti, naquele gesto mínimo, a mesma curiosidade que eu vira em menino quando descobria um livro novo. Tá linda, falou. Simples, quase um pedido de permissão. Sentei-me ao lado dele e conversamos ali, entre quadros e canecas de café. Falei do processo, das aulas com Sophie, da sensação de aprender. Ele falou de culpa e de orgulho ao mesmo tempo, uma mistura que o segurava em 2 lugares. Eu vi sua exposição online e... senti vontade de vir, confessou. Não sabia se poderia. Achei que precisava enfrentar isso. Havia uma honestidade nova em sua fala, a admissão de que viera por iniciativa própria e não por imposição. Aquilo, por si só, já era uma mudança. Mas não era a redenção automática. Depois da vernissagem, tivemos uma conversa longa, sentados numa das mesas do café, as xícaras de chá esfriando como testemunhas. Ele pediu desculpas, falou sobre os erros e, o que me surpreendeu, propôs um plano específico. Encontros quinzenais com horário marcado para ver os netos, um compromisso com a terapia e conversas mensais comigo, sem que as visitas fossem interpostas por presentes ou por tentativas de restaurar a rotina antiga. Ele também disse que queria entender como reparar o que havia feito e perguntou se eu estava disposta a estabelecer limites claros. Respondi que aceitava a intenção, mas que esperava consistência. Não quero gestos isolados, Rafael. Quero ver mudança de prática. São as pequenas coisas que demonstram o respeito. Ele assentiu, e por trás do gesto havia a promessa de um trabalho que seria longo. A exposição foi um ponto de virada não apenas para mim, mas para nossa relação. A notícia do evento chegou à família por mensagens. Rafael enviou uma foto e escreveu: "Orgulhoso de você, mãe." Patrícia respondeu com um coração. Havia a curiosidade e, aos poucos, um reconhecimento público da minha nova esfera. Isso não resolveu velhas dores, mas criou um território onde o diálogo poderia acontecer com menos urgência. Voltei ao país meses depois com um plano bem estruturado, aulas contínuas, encontros quinzenais com os netos organizados com antecedência e uma agenda onde eu mantinha meus compromissos como prioridade. Combinei com Rafael que as visitas seriam às terças, de tarde, e que ele e Patrícia deveriam respeitar os tempos de almoço e descanso que eu estabelecia. Eles aceitaram. Também combinei que, caso algo não fosse cumprido, se chegassem sem aviso, se tentassem retomar velhos hábitos, eu teria todo o direito de interromper a visita. Limites não são castigos, são declarações de cuidado consigo mesmo.
A primeira visita após o nosso acordo foi tensa e doce. Júlia e Mateu entraram correndo, derrubando um vaso que eu guardava na estante. Nada grave. Fomos para a cozinha, com biscoitos prontos e um livro que eu lia para eles. Observava Rafael ao fundo, pedindo desculpas em seu olhar. Em um momento, quando a tarde já se estendia, ele me trouxe um embrulho. Abri, era um álbum com fotos antigas, aniversários, viagens, momentos que eu nem lembrava que guardara. Era um gesto de reconhecimento do passado. A gratidão que senti foi real, mas não me impediu de lembrar a razão do meu gesto anterior, de vender a casa. Deixei claro que os presentes eram bem-vindos, mas não substituíam a responsabilidade de respeitar os acordos. Com o tempo, as visitas se tornaram previsíveis. Às terças, bate-papo, literatura infantil e jantares que terminavam cedo. Rafael começou a colaborar mais com as rotinas da vida. Ajudava a levar Mateu à escola às vezes, telefonava para saber se eu precisava de algo. Não era perfeito. Houve deslizes, dias em que parecia que tudo voltaria ao velho molde. Em uma ocasião, Paula, uma vizinha que havia sido ajudada por mim no passado, me alertou. Eles parecem querer te enganar com festas e presentes. Eu ouvi, agradeci e voltei a reforçar limites. A vigilância não era para punir, era para garantir que o novo padrão resistisse ao vento das velhas expectativas. A terapia continuou a ser um espaço importante. Houve sessões em que lágrimas abriram velhas feridas, em outras, risadas tímidas selaram pequenos passos. Doutora Ana nos orientou a celebrar as mudanças pequenas, um pedido de desculpas feito sem justificativa imediata, uma visita marcada e cumprida, a presença sem cobrança. Criamos juntos um manual de convivência com regras simples. Combinar horários, evitar trazer presentes como pagamento por afeto e deixar que as crianças construíssem memórias também sem que a casa fosse usada como moeda. Doutora Ana enfatizava que reconstrução leva tempo e que era preciso paciência para que os padrões de anos se transformassem em rotinas novas. Houve também momentos difíceis. Em certo inverno, Rafael teve uma recaída. Voltou a agir de maneira possessiva em relação a decisões que não tinham vínculo com ele. Houve uma discussão por telefone que me trouxe de volta às noites sem dormir. Você não entende, ele gritou. Não se trata só de controle. Respondi firmemente. Entendo que você precisa de segurança, mas não à custa da minha dignidade. Se não conseguimos falar com calma, vamos adiar até estarmos em um espaço onde possamos conversar com respeito. Ele desligou. Fiquei em silêncio, sentindo o peso da velha história. Esses deslizes me lembravam que não havia atalho para a confiança. Ela se constrói com práticas consistentes, nem sempre com discursos grandiosos. No entanto, também houve episódios de ternura que iam acumulando como moedas pequenas num cofrinho. Em uma tarde de primavera, Júlia desenhou um grande sol e colou-o na porta da minha geladeira. Mateu trouxe-me com orgulho um bolo que teria feito na escola. Aquelas coisas, pequenas, sinceras, inventadas, me lembravam por que eu havia sido mãe e avó, para amar nas ordens simples. Esses gestos me ensinaram a acolher sem perder de vista os limites. Algumas pessoas, vizinhas, amigas do grupo de pintura, Teresa, me perguntavam se eu não sentia remorso pela venda da casa. Eu explicava que o remorso é um sentimento que pode aparecer, mas que a decisão fora tomada com prudência e responsabilidade. Não era vingança, era retomada de autonomia. Eu havia traçado cláusulas que protegessem a meninada e garantissem um tempo para adaptação. A legalidade do processo estava clara. Assessoramento jurídico, notificações, prazos, não foram medidas tomadas às pressas. E, muito importante, nenhum dos passos que eu tomei foi pensado para deixar alguém desamparado. Havia tristeza por uma família que precisava se reconfigurar, mas havia também alívio por uma mulher que pela primeira vez em muito tempo dormia com a sensação de espaço apenas seu. Com o passar dos meses, recebi um convite inesperado. Uma curadora de um festival local me perguntou se eu toparia expor 2 aquarelas numa mostra itinerante que passaria por cidades pequenas. Pensei na proposta e aceitei.
Era curioso como a arte me levava a lugares que a vida familiar não permitira antes. A exposição fez com que minhas obras circulassem e que eu voltasse a refletir sobre o que significava criar, não apenas um ato de terapia, mas um trabalho que conectava a gente. A repercussão foi modesta, mas trouxe oportunidades de conversas elegantes sobre reinvenção na maturidade. E então veio o convite que fechou, de certa forma, o ciclo. Rafael propôs um almoço em que eu, ele, Patrícia e as crianças nos encontrássemos para celebrar o aniversário de Júlia. Ele sugeriu um restaurante que eu conhecia de quando as crianças eram pequenas, um lugar calmo, com mesas ao lado de um jardim. Havia um quê de teste nisso. Eu aceitei com cautela. Combinei com ele, pela primeira vez, que o encontro deveria ser breve, com horário estabelecido, e que eu esperava que não houvesse pressão para retomar rotinas antigas. Ele concordou. No dia, fui arrumada, simples, uma blusa azul, um lenço que minha irmã tinha me dado. Cheguei cedo e sentei-me com o café. Quando os outros chegaram, os netos pularam em minha direção como se a distância fosse um nada. Comemos, conversamos sobre escola, teatro de bonecos e sobre como Mateu agora se interessava por dinossauros. Havia risos. Rafael, em algum momento, levantou a taça e fez um brinde. A mãe que segue nos inspirando. Senti o calor de uma reparação que não era total, mas era real. Ao final do almoço, Patrícia veio até mim com sinceridade e disse: "Obrigada por ter vindo. Queremos continuar aprendendo." Eu sorri e respondi que o aprendizado era recíproco. O retorno definitivo ao país trouxe também decisões práticas. Aluguei um apartamento menor, perto de um pequeno parque, onde poderia sentar e observar as crianças brincando sem me envolver excessivamente. Mantive as aulas, participei de encontros do Centro Cultural e abri um pequeno ateliê em casa, onde recebi amigos para pintar e conversar. A vida ganhou contornos que respeitavam minha autonomia, sem me isolar do afeto. No aniversário de Rafael, ofereci a ele não um presente material, mas uma carta, uma modalidade que ele próprio havia sugerido em terapia como forma de comunicação que não dependia do calor de um momento. Na carta escrevi sobre as coisas que haviam permanecido, o quanto eu o amava, as memórias que ninguém tiraria de mim, e também sobre o que eu esperava dali para frente: respeito pelos limites, presença verdadeira e compromisso com a terapia. Não foi uma cobrança, foi uma disposição clara. Rafael respondeu com um telefonema longo, em que falou do desconforto de encarar erros e com a esperança de ser melhor. Não era uma solução instantânea, era outra vez o passo inicial. Ao longo dos anos seguintes, o padrão da nossa relação foi se transformando num mosaico de pequenas conquistas. Houve encontros que deram errado e precisaram de reescrita, houve acertos que se mantiveram. Júlia e Mateu cresceram com a certeza de que a avó os amava, mas de que o amor não era sinônimo de estar disponível para tudo a qualquer momento. Eles aprenderam também a autonomia, a habilidade de gostar de alguém sem se anular. Em uma tarde ensolarada, pouco antes de eu completar 66 anos, Rafael me convidou para uma viagem curta, uma celebração de fim de ciclo pela reconciliação que vinha sendo construída. "Uma semana na Itália", disse ele, para que tivéssemos um tempo como família sem pressões. Pensei por alguns segundos. Lembrei das palavras do Dr. Marcelo: "Decida por você mesma." Pensei na caixa de aquarelas e no ateliê que eu não queria abandonar. E então mandei uma mensagem curta: "Podemos planejar juntos, com antecedência. Por mim, a ideia é boa, desde que seja algo que respeite a rotina dos netos e as minhas aulas." Rafael respondeu com entusiasmo, propondo datas e horários. Aceitei, com a serenidade daquele gesto que se sustentava em limites. Hoje, quando olho para trás, não vejo um caminho limpo nem uma redenção total. Vejo um processo, uma sequência de escolhas cuidadosas. Vendi a casa para recuperar espaço e, com ele, resgatar minha dignidade. Usei a viagem a Paris para me encontrar. A pintura me ofereceu rastros de mim mesma que eu julgara perdidos. Rafael e Patrícia não deixaram de ser quem eram. Continuam com suas imperfeições, mas aprendemos a conviver com menos dor e mais clareza. Tivemos terapia, conversas difíceis, acordos escritos e, acima de tudo, a coragem de permitir que cada um crescesse por si. Às vezes me pego sorrindo sozinha,
pensando no porto onde recebi a mensagem. Naquele dia senti uma dor que me reorientou. Não celebro a dor, celebro que ela me tirou de complacência. Não desejo a ninguém passar por humilhação para se reencontrar, mas acredito que a vida nos coloca desafios para que aprendamos a dizer não quando necessário e a dizer sim quando o afeto é verdadeiro. Há um segredo simples nisso. Dignidade e amor não são opostos. É possível e necessário amar sem desaparecer. No fim, quando vejo Júlia desenhando um sol novo e Mateu me contando sobre dinossauros em uma manhã qualquer, lembro que a reconstrução é diária, feita de micro-escolhas. E se me perguntarem se faria tudo de novo, diria que sim, porque aprendi que a melhor maneira de cuidar dos que amamos é cuidar de nós mesmas primeiro. Esse cuidado permite ao amor existir sem ódio e sem culpa desmedida. Se esta história tocou você, se identifica com alguma parte dela ou conhece alguém que está lutando para recuperar autonomia e dignidade, compartilhe este vídeo com quem possa se inspirar. E, se quiser, acompanhe as próximas histórias. Há mais jornadas de reinvenção e aprendizado que gostaria de dividir. Obrigada por ter chegado até aqui.